Você já parou para pensar até onde Superman estaria disposto a ir para salvar alguém que ama? Na icônica cena em que ele desafia o tempo para salvar Lois Lane, não estamos apenas vendo um super-herói agindo, mas presenciando um conflito muito mais profundo. Ele, que sempre foi guiado pelos ensinamentos de seu pai, decide quebrar as regras da natureza e assumir um controle quase divino sobre o destino. Mas quais são as consequências disso? O que realmente está em jogo quando um herói ultrapassa os limites do impossível? Fique até o final deste vídeo para descobrir como essa cena aparentemente simples esconde um dos dilemas filosóficos mais intensos dos filmes de super-heróis. A cena final de Superman, 1978, em que o herói voa para o céu e se confronta com o imenso vazio do céu, evoca um sentimento filosófico profundo. Inicialmente, ele é, como todos nós, uma vítima ou participante passivo das forças naturais que governam o mundo, como o tempo e a rotação da Terra. Ele vive sob as mesmas regras universais que os seres humanos, mesmo sendo extremamente poderoso. Quando Superman surge como uma figura minúscula no vasto céu, ele parece, por um momento, estar confrontando a insignificância de sua existência diante das forças naturais, como a morte, o destino e o tempo. Forças que até ele, com seus superpoderes, aparentemente não pode controlar. Isso nos lembra da fragilidade inerente à condição humana, mesmo em alguém como Superman, que é capaz de feitos incríveis como voar e salvar o mundo, é momentaneamente impotente ao ver alguém que ama morrer. Ele parece pequeno contra a imensidão, frente aos eventos inevitáveis da vida. Essa incapacidade de salvar a pessoa que ele ama o faz questionar seu papel e o sentido de sua existência. O ato de Superman sair do planeta e girar ao contrário, revertendo o tempo para salvar Lois Lane, pode ser interpretado como uma tentativa de transcender as limitações naturais e assumir controle total sobre o próprio destino. Quando ele toma essa decisão de desafiar o impossível, revertendo a morte de Lois e manipulando o tempo, ele deixa de ser uma figura impotente no cosmos e assume uma posição quase divina. Ao fazer isso, ele ultrapassa os limites do que parecia ser possível para qualquer ser, por mais poderoso que fosse. Esse ato é como uma rejeição direta à ideia de que o destino é algo imutável, alinhando-se com a ideia do Übermensch, super-homem de Nietzsche. Segundo essa filosofia, o ser humano deve se libertar das amarras impostas pela moralidade convencional e pelas leis naturais, criando suas próprias regras e significados. Pois ele ouve uma lembrança da voz de Jor-El, interpretado por Marlon Brando, que diz algo como: "Você está aqui por um motivo." Palavras de seu pai parecem questionar seu próprio propósito em que ele falhou. Ele se pergunta: qual é o sentido de estar aqui, com todos esses poderes, se não posso salvar quem amo? Ao desafiar o tempo e as leis do universo, Superman não apenas mostra sua capacidade extraordinária, mas também se rebela contra as limitações impostas pela natureza, como a mortalidade e a irreversibilidade da morte. Essa ação pode ser vista como uma metáfora para o super-homem nietzschiano, que busca ir além das restrições impostas ao homem comum. Superman rejeita a ideia de aceitar o destino, a morte de Lois, e decide, por sua própria vontade, subverter as regras do universo para criar um novo resultado. Esse ato de pura vontade pode ser comparado ao conceito vontade de poder, onde a força de vontade do indivíduo é o princípio fundamental que move a superação dos limites humanos. No entanto, essa cena também pode levantar questões filosóficas sobre as consequências de assumir controle absoluto sobre o destino. Superman, pela primeira vez, age motivado por seus próprios sentimentos pessoais, em vez de um senso de dever ou responsabilidade para com a humanidade como um todo. Até esse ponto no filme, ele segue os ideais heróicos de proteger a humanidade, de agir com ética, como ensinado por seus pais adotivos na Terra e por seu pai biológico, Jor-El, que lhe dizia para não interferir no curso natural dos eventos, incluindo a morte. Ao girar a Terra ao contrário para salvar Lois, Superman ignora esses ensinamentos e se rende completamente às suas emoções e desejos individuais. Ele age por amor e luto, colocando suas emoções acima das consequências possíveis para o mundo. Isso é algo profundamente humano.
o conflito entre o dever moral e o desejo pessoal. Essa decisão, que poderia causar uma catástrofe global, pois manipular o tempo tem grandes implicações, é uma clara demonstração de sua falha em controlar completamente as consequências de seus próprios poderes. Uma falha emocional e humana. É possível argumentar que Superman, com sua imensa força e inteligência, teria a capacidade de consertar qualquer dano que ele causasse ao planeta ao girar a Terra para trás no tempo. No entanto, isso ainda levanta questões filosóficas e éticas importantes. Mesmo que ele tivesse poder suficiente para corrigir erros, ele estaria jogando com a vida de bilhões de pessoas sem o consentimento delas. Ele toma uma decisão monumental por motivos pessoais, sem considerar completamente o impacto potencial sobre o restante da humanidade. Essa atitude sugere que, embora ele tenha boas intenções, está disposto a arriscar consequências imprevistas ao usar seu poder de forma tão absoluta e individualista. Ele estaria essencialmente manipulando o destino coletivo para alcançar um fim pessoal: salvar Lois Lane. Isso nos coloca diante de um dilema ético. Até que ponto alguém, mesmo com grandes habilidades, tem o direito de interferir no curso da história ou nas vidas de outros para satisfazer um desejo pessoal? Superman, ao reverter uma morte, toca em um dos tabus mais antigos da humanidade: o ciclo natural da vida e da morte. Isso o coloca numa posição de controle absoluto, como um Deus que não apenas protege, mas molda a realidade de acordo com sua vontade. Ele não apenas salva Lois, ele desafia a própria ordem do universo, transformando o impossível em possível. E é justamente essa transgressão que dá à cena um peso filosófico profundo. Esse ato pode ser visto como uma metáfora para a ambição humana de transcender todas as limitações, de desafiar o destino e de assumir controle sobre a vida, a morte e o tempo. No entanto, ao mesmo tempo, ele também nos lembra dos perigos e responsabilidades de exercer esse poder. Ao desafiar o impossível, onde o poder absoluto pode trazer consequências imprevisíveis, como se ele tivesse cruzado a linha entre um herói e uma figura divina que controla o destino de todos. Esse movimento de passividade para a agência ativa é o que torna a cena tão poderosa e cheia de significado, pois coloca Superman em um espaço além do herói comum. Ele não está apenas reagindo a eventos, ele está moldando-os. Isso representa uma dualidade fascinante em Superman. Ao mesmo tempo em que ele se aproxima de um ser divino, alguém com poder suficiente para reverter o tempo e desafiar as leis naturais, ele também chega mais perto da emoção humana, em sua forma mais pura e vulnerável. É uma mistura entre o poder absoluto e a fragilidade emocional. Bom, pessoal, isso foi tudo. Obrigado pela atenção e se você achou interessante, compartilhe com os seus amigos e deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar no trabalho. Até mais!